Alguma vez na vida você já tomou alguma decisão errada que depois veio a se arrepender? Isso é muito provável. Afinal, nossa vida é feita de decisões diárias e muitas são decisões simples, como o que vestir, o que comer, mas existem decisões que são complexas e de grande importância, como que profissão ou com quem casar. Mas sem dúvida, a mais importante de todas é sobre quem irá dirigir nossa vida. Como tomar decisões corretas sempre. Olá, um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. E estamos iniciando o nosso estudo de hoje na jornada bíblica Despertar com Deus. Nosso estudo hoje será no capítulo 35 de 2 Crônicas, penúltimo capítulo. Estamos chegando no fim do livro de 2 Crônicas. O tema deste estudo: o perigo de tomar decisões erradas. Continua narrando a trajetória do rei Josias, o último rei bom de Judá. Este foi, na galeria dos reis, o último que procurou fazer aquilo que agradava a Deus. Mas vamos ver neste capítulo que ele tomou uma decisão errada que custou-lhe muito caro. Vamos conhecer em detalhes. A história do rei Josias é uma das mais inspiradoras e ao mesmo tempo mais sóbrias do Antigo Testamento. Após gerações de apostasia e idolatria em Judá, Josias ascendeu ao trono e promoveu uma grande reforma espiritual sem precedentes, como vimos no capítulo de ontem. Ele purificou o templo, redescobriu o livro da lei, restaurou a adoração a Deus, culminando na celebração de uma Páscoa grandiosa que nunca havia sido celebrada em Israel desde os dias do profeta Samuel, conforme narra o verso 18. Diante de um legado de tamanha fidelidade e obediência, o final de sua vida, narrado aqui neste capítulo, se apresenta como um anticlímax chocante e uma advertência solene. Como pode um rei tão dedicado a Deus morrer prematuramente em uma batalha que à primeira vista nem parecia ser sua? Este trecho nos convida a uma reflexão profunda sobre a soberania de Deus, sobre os perigos da autoconfiança e sobre as consequências inevitáveis de nossas decisões, mesmo quando se trata de servos fiéis do Senhor. Você está convidado a continuar comigo neste estudo detalhado do capítulo 35, pois este foi só apenas a introdução, só um resumo, mas muitos ensinos nos aguardam em nossa reflexão de hoje. Deixe o seu joinha, compartilhe, inscreva-se e, o que você achou interessante, comente. Vamos à análise e aos comentários. Conforme os versos 1 a 3, a ordem de Josias para colocar a arca sagrada na casa ou no templo significa que a arca da aliança tinha sido removida do templo, do seu lugar, no lugar santíssimo. Não se sabe exatamente quem a tirou de lá ou quando, mas como existiram
péssimos reis, apóstatas, poderiam ter feito isso. E então, a única maneira correta de transportar a arca, como já aprendemos, era por meio de varas atravessadas nas argolas e colocada nos ombros dos levitas destinados para isso. Está lá no livro de Números, capítulo 4. Então, nós vemos que na preparação da Páscoa, no verso 4, os sacerdotes e levitas tinham de organizar-se de acordo com as turmas. O termo santuário se refere a toda a área do templo, conforme o verso 5. Os filhos do povo não podiam entrar na área onde ficava o grande altar de bronze. Só os levitas, representando suas tribos, podiam. O apelo no verso 6, preparai-a para vossos irmãos. Os levitas estavam substituindo o povo no sacrifício do cordeiro da Páscoa. No verso 7, normalmente o povo oferecia cordeiros, cabritos de seus próprios rebanhos, mas Josias estava sendo generoso, dando 30.000 animais. Significa que o número total do povo devia ser 150.000 ou mais. Foi muito grande a quantia de animais. Vemos no verso 8 Ilquias, o sumo sacerdote, e que esta Páscoa, conforme o verso 12, incluiu um período de comunhão e de louvor. Foi um período de dedicação a Deus, consagração de suas vidas. Vemos também, no verso 17, a Páscoa celebrada no 14º dia do mês, conforme mandava o mandamento, a lei mosaica. Faziam quase 400 anos, desde os dias do profeta Samuel, que não se celebrava uma Páscoa como esta. Então dá-nos a entender que superou a Páscoa de Ezequias, né? Que também comemorou com o povo. Josias tinha aqui, nesta época, 26 anos de idade. Agora o verso 20 começa a narrar o episódio negativo em Carquemes. Carquemes era localizado junto ao rio Eufrates. Foi uma das últimas fortalezas da Assíria a resistir ao ataque do ascendente reino neobabilônico. E então Neco, rei do Egito, mais temeroso em relação aos babilônios do que aos assírios, esperava chegar a Carquemes a tempo de ajudar seus aliados. Josias era um aliado de Babilônia, então ele foi para Megido, para interceptar os egípcios e permitir que os babilônios atacassem Harã e Carquemes sem a interferência egípcia. Onde Josias falhou, ele não consultou a Deus. Ele não foi perguntar o que Deus queria que ele fizesse. Esse evento ocorreu por volta do ano 609 a.C. E o faraó Neco, querendo fazer do Egito um poder mundial, estava preocupado com o crescimento da Babilônia. E por isso ele foi para a batalha. Mas o rei Josias de Judá tentou evitar que Neco passasse pelas suas terras, a caminho de Carquemes. E aí é onde veio o problema. Mesmo o rei, o faraó Neco, falando, olha, não se meta nesta guerra, pois eu estou amando do Senhor, Josias não deu ouvidos. Foi morto e Judá foi sujeito ao Egito. As coisas realmente ficaram difíceis.
Mesmo com Josias servindo a Deus, Deus não mudou o seu julgamento sobre Judá por causa do pecado de Manassés e do arrependimento superficial do povo. E assim que Josias não era amigo dos assírios e desejava a destruição deles. Josias, conforme os versos 21 a 24, ignorou a mensagem do faraó e agora ele sucumbiu diante da batalha. Deus, interessante aqui, uma curiosidade, como assim Deus mandou o faraó, que era um rei pagão? Nós vamos perceber que Deus falou diversas vezes com reis pagãos no passado, como lá no tempo de Abraão, falou também nos dias de Jacó. Não deixe que o preconceito ou falsas suposições ceguem em você a mensagem de Deus. Josias não quis esperar que Deus vingasse o seu povo das invasões que sofria, segundo o seu método escolhido, utilizando-se de um exército estrangeiro. Quando Faraó disse, não te opões a Deus, foi uma ocasião que a coragem deveria se manifestar pela prudência, na qual Josias teria se demonstrado um homem mais sábio se tivesse reconhecido nas palavras de Faraó uma mensagem de Deus. Deus tinha transmitido seus propósitos ao rei estrangeiro, tal como havia falado a Abimeleque por meio de um sonho. Mas infelizmente Josias preferiu não dar ouvidos. É interessante que Deus fala ao ser humano de muitas maneiras. A sabedoria sempre inclui estar alerta à voz de Deus, quer venha de uma pessoa simples ou de um profeta, de um compatriota ou de um mensageiro de terras distantes. Obviamente seria justificável que Josias questionasse se as palavras realmente procediam de Deus. Mas ele tinha à sua disposição a orientação profética de Jeremias, por exemplo, pelo qual ele poderia averiguar a questão. Ele poderia, realmente cavar fundo. Ele, então, ao recusar dar ouvidos às palavras de Faraó, Josias rejeitou a voz de Deus e assim precipitou a própria morte. Jeremias, no verso 25, o profeta compôs um cântico de lamento em homenagem ao rei Josias. Nas suas lamentações, Jeremias solicitou que os homens não chorassem por Josias, mas por seu sucessor, Salum, isto é, Jeoacás, que vamos ver no próximo capítulo, no capítulo final, que foi desastroso, Agora vamos para o texto do livro Profetas e Reis, falando sobre o contexto deste capítulo. Procurou mais o rei estabelecer a fé de Judá no Deus de seus pais, realizando uma grande festa da Páscoa, em harmonia com as provisões feitas no livro da lei. Então, aqui vem falando sobre a comemoração da Páscoa e que Josias, com seus 39 anos, veio a falecer, muito cedo. O zelo de Josias, aceitável embora a Deus, não poderia expiar os pecados das passadas gerações, nem podia a piedade manifestada pelos seguidores do rei efetuar uma mudança de coração em muitos que obstinadamente recusavam voltar-se da idolatria para o verdadeiro culto a Deus. Mais de uma década após a celebração da Páscoa, Josias continuou a reinar. Aos 39 anos de idade, ele encontrou a morte em batalha com as forças do Egito.
Não houve rei semelhante a Josias, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Estava se aproximando rapidamente o tempo em que Jerusalém seria inteiramente destruída, e os habitantes da terra levados cativos para a Babilônia, para aí aprenderem as lições que tinham recusado aprender sob circunstâncias mais favoráveis. Entre os que tinham esperado um permanente reavivamento espiritual, como resultado da reforma levada a efeito por Josias, estava Jeremias, chamado por Deus para o ofício de profeta, quando ainda jovem, no 13º ano do reinado de Josias. Membro do sacerdócio levítico, Jeremias havia sido educado desde a infância para a santa função. Nesses felizes anos de preparação, pouco imaginara ele que havia sido consagrado desde o nascimento para ser um profeta às nações. E quando veio o chamado divino, ele se sentiu oprimido com o senso de sua indignidade. Quando exclamou: "Eis que não sei falar, porque sou uma criança", no capítulo 1 de seu livro. Qual era o problema real que existia na nação? A reforma levada a efeito por Josias tinha purificado a terra dos altares idólatras, mas o coração da multidão não havia sido transformado. As sementes da verdade que haviam germinado com a promessa de abundante colheita haviam sido sufocadas pelos espinhos. Outra apostasia semelhante a essa seria fatal. E o Senhor procurou despertar a nação para o reconhecimento do perigo. Unicamente provando-se leais a Jeová poderiam eles esperar divino favor e prosperidade. E Jeremias, o profeta, chamou-lhes repetidamente a atenção para os conselhos divinos dados em Deuteronômio. Aqui a página 411 fecha este texto do livro Profetas e Reis. Agora, amigo ouvinte, fazendo uma aplicação deste capítulo, lá no ano 600, antes de Cristo, agora trazendo para o nosso tempo, para as nossas vidas. Quais são as lições espirituais que nós encontramos? A história da morte de Josias não é apenas um registro histórico. É um texto divinamente inspirado, repleto de lições práticas para cada um de nós em nossa caminhada com Jesus. Primeiro, a voz de Deus pode vir de fontes inesperadas. Deus é soberano e não se limita a nossos métodos ou expectativas. Embora sua principal e infalível forma de comunicação, hoje, seja através de sua palavra completa, ou seja, a Bíblia, ele também pode usar circunstâncias, conselhos de outras pessoas e até mesmo fontes improváveis para nos alertar ou nos guiar. A lição para nós é a importância do discernimento espiritual. Não devemos aceitar tudo cegamente, é claro, e nem rejeitar tudo por preconceito, como fez Josias. Toda palavra, todo conselho ou impressão deve ser submetido ao crivo das Escrituras. Não se esqueça disso. A oração, pedindo sabedoria ao Espírito Santo para discernir a vontade de Deus. Segunda lição: a fidelidade passada não garante a sabedoria no presente. Josias era, sem dúvida, um gigante espiritual. Sua vida era um testemunho de arrependimento e obediência. Contudo, em um momento crucial, ele confiou em sua própria força e julgamento. Isso nos adverte contra o perigo da autoconfiança espiritual.
Nenhum de nós, por mais maduro que seja na fé, estamos imunes ao erro. A dependência de Deus deve ser diária e constante. Como o apóstolo Paulo adverte, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Está em 1 Coríntios 10, 12. Terceira lição: nossas decisões têm sempre consequências reais e duradouras. A escolha de Josias não afetou somente a ele, resultou em sua morte, no fim de uma era de avivamento e na aceleração do juízo sobre Judá. Isso nos lembra da seriedade de nossas decisões como cristãos. Nossas escolhas em áreas como liderança, família, finanças e testemunho pessoal têm um impacto que transcende a nós mesmos. Devemos, portanto, buscar a vontade de Deus com temor e tremor, sabendo que a obediência traz bênçãos e a desobediência, por sua vez, acarreta consequências. Quarta lição: um final falho não apaga um legado de fé. Apesar de seu fim trágico, o legado de Josias é celebrado. Deus, em sua graça, não o define por seu último erro, mas por uma vida de devoção. Esta é uma verdade encorajadora para todo crente. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e não por um registro perfeito de obediência. Embora nossas falhas tragam consequências terrenas, elas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para o cristão verdadeiro, a segurança da salvação está firmada na obra consumada de Cristo e não em nossa performance. Nossas obras de obediência são evidências de nossa fé salvadora e é por esse padrão geral de vida que seremos lembrados. E agora, fechando nossa reflexão, o fim da vida de Josias não precisava ser assim. Em algum momento do caminho, permitiu que o seu enganoso coração se corrompesse e o levasse a esquecer de todos os benefícios do Senhor para com ele. A ascendente queda de uma Páscoa, jamais vista para uma guerra sem sentido, precisa abrir os nossos olhos para uma necessidade que é diária, conforme nos adverte o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, 15. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? A história do rei Josias é um espelho que reflete tanto a glória da obediência quanto a tragédia da autoconfiança. Ele foi um bom rei, um reformador zeloso, mas como todos os homens, era falho. Sua morte em Megido destaca a necessidade de um rei que nunca falharia. Olha aqui outra aplicação. Um rei que ouviria perfeitamente a voz do Pai, que obedeceria até a morte. Esse rei é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao contrário de Josias, que morreu em desobediência, a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2,8 que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de Cristo não foi um acidente trágico, mas o plano soberano de Deus para a redenção dos pecadores. Enquanto a morte de Josias abriu o caminho para o cativeiro de Judá, a morte de Jesus abriu o caminho para a nossa libertação do cativeiro do pecado. Que interessante comparação, ou que interessante relação podemos encontrar aqui, né? Que o estudo da vida e da morte de Josias possa nos inspirar a uma busca mais profunda da vontade de Deus em sua palavra, a uma caminhada de humildade e dependência e a uma adoração ainda maior ao nosso Rei perfeito, Jesus Cristo,
cujo reino não terá jamais fim. Nisto cremos, nisto vigiemos e oremos. Amém. Olha, capítulo 35 com seus ensinamentos para nós e o pensamento do dia. Quando fores tomar uma decisão, ore a Deus. Descubra a direção e não andes na contramão. Preste atenção. Amém? Está aí o recado dado no capítulo 35. Mais um texto aqui interessante no slide final. Cuidado com as soluções imediatas. Muitas delas são propostas do diabo para te afastar de Deus. Por isso, ore antes de tomar decisões. Ouça conselhos de pessoas espirituais e analise se as novas oportunidades estão de acordo com a palavra de Deus. Não nos esqueçamos disto. Quero lembrar você que este estudo está disponível no meu blog, Jornada Bíblica Despertar com Deus. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo em texto e também com slides para a sua leitura e estudo, ok? É só você, eu sempre deixo nos comentários o link para você ir direto ao estudo no blog. Agora vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado por este despertar contigo, ouvindo a sua voz em sua palavra. Senhor, depois de aprendermos estas lições neste capítulo, falando sobre a vida e a morte de Josias, nós queremos, Senhor, suplicar pela sua direção em nossas vidas, pelo teu divino auxílio e pelo bom discernimento em nossas mentes, para que possamos discernir e fazer as escolhas corretas segundo a tua vontade e aprovação. Não permita, Senhor, que venhamos a confiar em nós mesmos, mas sempre depender de ti. Abençoe cada pessoa que está acompanhando esta oração e este estudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia e amanhã nos encontramos novamente para o último capítulo do livro de 2 Crônicas. Até lá. Tchau, tchau.